Graça e paz, amados irmãos. É uma alegria estar aqui de volta, especialmente para participar do culto de hoje à noite, trazendo a reflexão da palavra do Senhor. Agradeço ao pastor, agradeço à igreja, a oportunidade, o privilégio que tenho de mais uma vez participar deste culto, trazendo a reflexão da palavra de Deus para aqueles que se encontram aqui e para aqueles que estão nos seus lares, acompanhando através da mídia. Que o Senhor abençoe a todos e que este seja um momento de verdadeira adoração, momento de louvor, momento de oração, momento de consagração de bens e momento de reflexão na palavra do Senhor. Antes de ler a palavra, uma informação bem breve. Continuo, mesmo com as limitações do corona, mas continuo fazendo o trabalho do Senhor, agora viajando um pouco menos, com mais cuidado, ajudando também na Igreja Batista Moriá, pastor Sidraque Nascimento, e também na escola, Colégio Batista Moriá, lá no João Sampaio, e ajudando ainda no interior, naquilo que é possível ajudar. Já estou me programando para ir a Inhapi, a Maravilha e aos 2 sítios que sempre visito, antes do dia 20 de dezembro. E muitas pessoas têm me procurado, graças a Deus, têm feito doações que eu nem tenho pedido, mas vou passando na rua, irmã Sônia, e as pastor, eu tenho uma sacola aqui, pastor, a minha sala na convenção está cheia de roupa, de presentes. Por enquanto só não tem alimentos, né? Mas estaremos indo ao sertão, representando todos os irmãos, levando dádivas para famílias carentes da nossa região sertaneja, antes do dia 20 deste mês, já na próxima semana, com a graça de Deus. Meus irmãos, leio, obrigado, para nossa reflexão na noite de hoje, texto da palavra do Senhor, que está no Salmo 150. É interessante, é o último dos salmos, muito lido, e raramente se ouve uma mensagem sobre este salmo. Eu nunca ouvi uma reflexão sobre o Salmo 150. Então resolvi fazer uma experiência, meditar no Salmo 150 da palavra de Deus, que é pequeno, tem 6 versículos, mas uma grande mensagem para o nosso coração. Vejamos, a palavra de Deus nos fala assim, Salmo 150, a minha versão Almeida Corrigida diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Meus irmãos,
É precioso meditar mais uma vez neste texto da palavra do Senhor. Vendo os instrumentistas aqui hoje à noite, fundo musical, aquela música maravilhosa de Natal, os jovens tocando aqui com muito entusiasmo, e o salmista diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. É um estímulo, é uma admoestação da palavra de Deus, de que todos nós precisamos e devemos louvar ao Senhor. E olhando a linguagem do salmista, ele diz que devemos louvar a Deus no seu santuário, como que de uma maneira especial. Ele chama atenção no primeiro verso, dizendo: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Então começa o louvor, diz o salmista, no santuário de Deus, na casa de Deus, no espaço reservado para glorificar o nome do Senhor. É que ele diz que devemos louvar ao Senhor. E a sugestão do salmista é que no santuário, no templo, na casa do Senhor, que é o lugar ideal, apropriado, separado, reservado, consagrado, santificado para o louvor ao nosso Deus. Mas vai além, chamando a nossa atenção para olharmos para o firmamento, para a natureza, e olhando para toda a criação de Deus, louvarmos ao Senhor. Por isto diz a palavra: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos. Meus irmãos, meus ouvintes, pelas grandes realizações de Deus, o salmista diz que devemos louvar ao Senhor. E novamente ele procura particularizar, para nos estimular mesmo a este louvor. Ele diz aqui no verso 2: louvai-o pelos seus atos poderosos, pelas realizações de Deus, mas vai além, dizendo: louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Olhando a grandeza de Deus, a excelência da sua grandeza, é praticamente impossível não desejar louvar ao Senhor. E olhando os instrumentistas aqui hoje à noite, Deus não me deu o dom da música, me deu um pouquinho o dom de falar. Não consegui aprender violão, não consegui aprender instrumento nenhum, não tem este dom, mas admiro aqueles que têm facilidade com voz, também com habilidade instrumental de adorar ao Senhor e nos estimular a louvar ao Senhor. Por isso o verso 3, o salmista diz: louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa.
como particulariza instrumentos diversos para serem usados no louvor do Senhor. Louvai, o verso 4, com o adufo e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, como que com todo instrumento que estiver ao nosso alcance, com a habilidade que Deus nos dá, com o dom que Ele concede a cada um. A palavra sagrada está dizendo que devemos usar todo instrumento que estiver ao nosso alcance, para com eles louvarmos ao Senhor. Agora, irmãos, o salmista fala sobre o templo de Jerusalém, no santuário de Deus em Jerusalém, extensivo a todos os outros santuários. O louvor acompanhado por instrumentos, toda espécie de instrumento. Em geral, a trombeta era tocada somente pelos sacerdotes, mas o salmista procura englobadamente despertar em cada um de nós a atenção para o louvor instrumental, também instrumental, como meio de adoração ao Senhor. Os levitas tocavam sempre o saltério e a harpa, e o povo o adufe e a flauta. Então todos na congregação louvando ao Senhor, e aqueles como eu que não têm habilidade instrumental, louva a Deus com a voz, mesmo às vezes não tendo afinação vocal, mas o desejo de louvar, de exaltar, de glorificar o nome do Senhor. Olhando no Velho Testamento, nós encontramos várias palavras que são traduzidas por louvor. Entre elas, nós encontramos o barulho, sons produzidos pelas pessoas como parte da adoração a Deus. E de vez em quando, através dos vídeos missionários, nós temos visto maneiras diferentes de cultuar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de exaltar ao Senhor. Se nós estamos bem lembrados, os vídeos missionários da África, as pessoas louvam a Deus com o próprio corpo, o movimento corporal, expressando de uma maneira grandiosa a satisfação em louvar, em glorificar o nome do Senhor. Amados irmãos, louvar significa magnificar, significa honrar, exaltar, elogiar, adorar o nome do Senhor. Tudo isto através do louvor. Por isso o salmista diz: louvai ao Senhor. Este louvor, meus prezados irmãos, sai do Velho Testamento, vem também para o Novo Testamento. E no Novo Testamento nós encontramos o louvor como expressão de agradecimento a Deus.
É daí que vem a palavra Eucaristia. Bendizer ao Senhor, abençoar, ser abençoado através do louvor ao nosso Deus. Mas tem ainda no Novo Testamento o sentido de, além de agradecer, de engrandecer o nome do Senhor. A grandeza de Deus, reconhecer a glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, ao ponto do salmista também dizer: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Bem dizer, dizer bem, abençoar, ser abençoado, abençoar também o nome do Senhor, através dos louvores, reconhecendo e engrandecendo a glória do nosso Deus. Olhando a Bíblia, o louvor começa em Gênesis 4:21. Veja o que diz a palavra de Deus: e o nome do seu irmão era Jubal. Gênesis 4:21. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Gênesis 4:21 é a primeira referência a alguém que, através de instrumentos, louva ao Senhor. Também, irmãos, o louvor era cantado, os irmãos sabem, nas cerimônias fúnebres. Nós encontramos isso no Novo Testamento. Voltando antes ao Velho Testamento, se lembram que no livro de Êxodo, no capítulo 15, nós encontramos o louvor sendo usado nas grandes vitórias. Êxodo capítulo 15, olha o que diz: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo, Êxodo 15, verso 1: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Louvando ao Senhor no momento de vitória, no momento de conquista, no momento de grandeza. Antes de pensarmos no louvor em momentos fúnebres, se lembram que em Mateus 9:23, olha o que diz a palavra do Senhor: Jesus, chegando à casa daquele chefe, a casa de Jairo, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse: a menina não está morta, mas dorme. A filha de Jairo morreu, e já estavam louvando através dos instrumentos musicais e do alvoroço do povo. Por isso diz, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, Jesus vai e ressuscita aquela menina. Há um comentarista, o nome dele é um pouquinho esquisito, Maimonides. Ele diz que havia um costume em determinada tribo, em que
quando a esposa de um homem pobre morria, ele precisava pelo menos, tinha obrigação, pelo menos, de contratar 2 flautistas e uma carpideira, por ocasião do funeral da sua esposa. Imagine se era uma pessoa rica nessa tribo, eu acho que levava uma orquestra. Se o pobre tinha que ter pelo menos 2 flautistas e uma carpideira para chorar a morte da esposa, quanto mais aqueles que tinham poder aquisitivo. Meus irmãos, nós precisamos louvar mais ao Senhor, com a voz, com os instrumentos, com a vida, com as atitudes. Há muitas maneiras diferentes de louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Se lembram do cântico de Maria? Conhecido no mundo inteiro. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Conhecido como Cântico de Maria. Amados irmãos, a palavra de Deus diz que os anjos, no nascimento de Jesus, trouxeram a mensagem: glória a Deus nas alturas. Na última ceia, a palavra de Deus diz que, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E quem tem aquele livro, eu tenho, se os hinos falassem, diz mais ou menos qual foi o hino que foi cantado na última ceia, e de lá saíram para o Monte das Oliveiras. Se lembram de Paulo e Silas, quando foram presos, tiveram os pés presos ao tronco? A palavra de Deus diz que à meia-noite eles oravam e cantavam. Presos, oravam e cantavam louvores a Deus. Nós, irmãos, que não estamos presos, que não estamos com os pés no tronco, como não devemos louvar, exaltar, glorificar, engrandecer o nome do Senhor nosso Deus em nossas vidas? O Salmo 126, verso 2, que é muito conhecido, diz: a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Ou algumas versões: grandes coisas fez o Senhor a estes. Por isso estamos alegres, com a boca cheia de cântico, de riso, de alegria, de exaltação, louvando e adorando ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem feito entre nós. Finalmente, irmãos, a última passagem, a penúltima, aliás, Tiago 5, verso 13. Olha o conselho sábio que Tiago nos dá. Se lembram? Ele diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. A palavra sagrada diz que o louvor liberta, muda a nossa maneira de ser, muda a nossa maneira de agir,
muda a nossa maneira de viver. Prezados irmãos, precisamos obedecer a palavra de Deus. E agora, o último verso, realmente, que vamos ler da palavra do Senhor, é exatamente o verso 8 do Salmo 150. E com esta leitura, nós estamos encerrando esta reflexão. Diz a palavra do Senhor: tudo quanto tem fôlego. Ouviram? Olha a palavra de Deus dizendo, falando a todos nós: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Meus amados irmãos, se nós já temos alegria em louvar ao Senhor, se nós já temos satisfação, regozijo em adorar ao Senhor através do louvor, vamos com mais intensidade, com mais devoção, com mais santificação, continuar louvando e exaltando o nome do Senhor, especialmente no santuário de Deus. Que Ele nos abençoe, que estejamos sempre com os corações prontos a louvar e a adorar o nome do Senhor. Parabéns, jovens, essa juventude nova que tem uma vida toda para dedicar ao Senhor. Eu gosto de criança, de jovens louvando na igreja, porque tem uma vida toda para adorar ao Senhor através do louvor. Amém. Deus abençoe ricamente. Muito obrigado, irmãos, muito obrigado, pastor Wembley, por esta santa oportunidade. Amém.